Doutor Ayrton, no Ceará, nós podemos dizer que a escola particular cumpre bem o seu papel de bem distribuir o ensino? Sim. No nosso estado, o estado do Ceará, ele tem uma característica que é reconhecida nacionalmente. Se a gente for analisar todos os resultados do ensino privado no Ceará, nós até tem um folclore que tem nas regiões, nos concursos, nos vestibulares, os mais concorridos. Quando chega um ônibus cearense, sempre o pessoal tem dito, vai tomar nossas vagas. Então, a escola privada do estado do Ceará, ela é bem conceituada, é uma escola que vem cumprindo a sua missão nos resultados, seja nos resultados no vestibular, seja no resultado dos concursos, seja qual for o resultado quando se fala em avaliação. Nós, na questão do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação, que faz exatamente a métrica da qualidade da educação, o estado do Ceará, no setor privado, nós estamos muito mais acima das metas previstas pelo MEC, Sistema MEC e INEP. Qual é o tamanho, qual é o mundo particular do ensino no estado do Ceará? Primeiro eu queria destacar que a rede municipal de educação de Fortaleza é a terceira do país. Primeira São Paulo, Rio e Fortaleza. Você está falando de rede municipal? Essa é a pública. Agora, a rede privada, no caso de Fortaleza, nós temos também quase o mesmo número, em torno de 230 mil alunos matriculados em Fortaleza. Então é uma rede significativa, a rede privada, e inclusive ela tem uma grande vantagem para a sociedade, porque são escolas de pequeno porte até escola que atende a classe A e B, nos mais diversos nichos da economia. E também ela se desdobra em outros setores, que nós temos também a rede de escolas de idiomas, a rede de escolas livres, que é essa de ensino livre para concurso, a rede profissionalizante também, que oferta o ensino profissionalizante, e também temos também o ensino EJA, que é a educação de jovens e adultos, tudo compondo essa grande rede de escola particular no estado do Ceará. Como é que atua o Conselho Estadual de Educação em relação ao funcionamento das escolas particulares? O Conselho Estadual de Educação, que tem seu presidente, professor Edgar Linhares, ele tem sido bem presente junto ao SINEP, ao sistema privado de ensino e também ao público. Então ele normatiza, acompanha, e isso a gente tem discutido. Inclusive recentemente tivemos o sexto Fórum de Educação com a participação do Conselho. Tivemos uma participação significativa, muitas escolas do interior que vieram exatamente saber quais as resoluções mais atuais, e o Conselho tem sua presença e participação. Agora, vale destacar que alguns municípios, como é o caso de Sobral e da região metropolitana, já têm seus conselhos municipais, previsto isso inclusive na própria norma do direito de educação do Brasil. O Fundeb exige que se tenha um conselho, mas isso nós estamos tratando de escola pública. Mas os conselhos, eles exatamente normatizam tanto o privado como o público. Nós somos obedientes a essa legislação e devemos cumprir essa legislação do Conselho, independente se seja público ou privada. Todo sistema é um sistema único. Qual é a posição da escola particular em relação ao Enem? A questão que foi muito mais debatida no Enem é exatamente as diferenças, O Brasil é muito diverso, a continentalidade do Brasil, e isso não podemos padronizar uma prova, como no porte do Enem. Ele é uma boa ideia, o Enem. Agora, a forma como está sendo conduzida, a falta desse debate que a professora Amábile tem falado, ele é pertinente, porque a questão crucial é exatamente nessa questão logística da prova.
A gente sabe que a fraude, o acontecido, tem a parte gráfica, tem a parte do manuseio e da distribuição. O ministro Fernando Haddad falou que o problema se deu exatamente na parte do manuseio. Mas tem casos que a gente já sabe, escolas que estavam fechadas na época da chegada dos malotes, que provas que esses malotes já tinham sido visitados. Então essa questão do Enem, nós temos que estudar e há uma preocupação. O prejuízo não foi só monetário, saiu no jornal hoje mais de 100 milhões, porque a empresa contratada, a universidade contratada, ela inclusive já é outra dotação, e isso tem prejudicado, não só o monetário, mas até também o prejuízo psicológico. Quantas crianças viajaram de município a município para fazer essa prova e a prova não aconteceu? Prejuízo da família, prejuízo psicológico. E também vale destacar que o Enem, num Brasil imenso como esse, a previsão de realização seria 10 mil pontos onde seria aplicada a prova, em 1.800 municípios. E isso tem gerado uma grande dificuldade nas escolas como um todo, tanto pública e particular. E a outra parte que eu queria acrescentar seria a questão do ranqueamento. A gente sabe que a escola pública, ela que faz parte do Enem, é a mais prejudicada nisso aí, os alunos da escola pública. O ranqueamento estabeleceu, para você ter uma ideia, no último Enem, que a escola que foi pior classificada era uma escola indígena, que era do interior do Amazonas, onde os alunos aprendem a ler na língua nativa. E fizeram uma prova em português, não foram bem, foram os últimos classificados e por isso perderam recursos. Então essas distorções, que são os expurgos que nós falávamos há pouco, eles precisam acontecer, caso contrário o Enem será uma grande distorção e será um desserviço para a educação, e não foi isso que ele foi feito. Doutora Amabile, isso não significa dizer que seja uma reação da escola particular contra esse sistema de avaliação e de ingresso na universidade estabelecida pelo governo? Não, de jeito nenhum. Nós até somos favoráveis, estamos assim com todo o nosso sistema pronto para que o MEC nos avalie. Agora, nós questionamos as razões do como, né, da forma, não do conteúdo. E o que se sugere, então? Eu acho que a avaliação, ela tem que ser em nível nacional. Hoje em dia não se usa mais papel, até por uma questão de preservação ambiental. O primeiro mundo já trata dessas questões de uma forma eletrônica. Eu acho que ele tem que levar o viés, deixar a descentralização da prova, deixar o viés estadual, para que seus sistemas possam usar e acrescentar as características de cada um deles. Assim, o Amazonas teria como avaliar o seu sistema, Rio Grande do Sul como avaliar o seu sistema. Eu acho que essa seria uma grande questão. E a prova do Enem não ser uma prova que seja também para certificar o EJA, que ela tenha a função de avaliar o sistema do ensino médio, também selecionar para aquelas universidades que assim o desejarem, mas que não tenha essa condição de certificar para o EJA. Essa é uma questão que bagunça muito o exame. Mais alguma coisa? O que a gente também, só para acrescentar, nós todos, em consenso, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, que nós tivemos recentemente aqui em Fortaleza, no encontro da federação, e nessas discussões, o que mais se falou foi contra a padronização, né? Respeitar as diferenças. A professora Amabile falou a questão aí de São Gabriel, lá no... Isso aí é uma exceção, não é? Isso é uma exceção. Exato. Mas se ensina, a mesma matemática que se ensina aqui no Ceará, se ensina no Distrito Federal e se ensina no Amazonas. Até porque a matemática é a mesma. É uma só. É uma ciência. A química também, a biologia, a física. Então, por que se regionalizar? Por que se ensinar diferente? Tem os conteúdos curriculares que eles são comuns. Mas a prova, ela não se detém a só esses conteúdos comuns. Na formatação dos conteúdos do Enem, nós também temos que ver aquilo que se trata regionalmente, que é o caso da geografia, da história, e isso não podemos padronizar esses conteúdos. Os conteúdos comuns, isso não tem problema nenhum, esse é ponto pacífico. Agora, a padronização, respeito às diferenças, porque o Brasil é diferente, somos diferentes, isso realmente tem que debater para que chegue a uma composição de uma avaliação que aquele aluno, aquela família, ela não seja prejudicada.